Chegou a hora, meus amigos. Aqui é o professor Bruno Oliveira. E amanhã, dia 29 de março de 2015, chegou o grande momento, a reta final aí, nessa preparação que desde o final, desde o segundo semestre de 2014, né? Nós estamos juntos aí com dicas, resolvendo questões, trabalhando vários exercícios, vários assuntos de direito eleitoral para a prova que será amanhã. Foi uma honra estar com vocês. Espero que eu pude ter ajudado vocês nessa caminhada, né, com o conhecimento que eu tenho de direito eleitoral. E hoje, sábado, agora exatamente 17 horas e 52 minutos, está aqui eu gravando essas dicas para vocês. Eu trouxe alguns livros para que eu pudesse selecionar algumas informações importantes, né? Montei alguns slides bacanas para vocês. Então, estou decidindo, já lançando esse vídeo, vou lançar esse vídeo antes das 10 horas da noite, porque você, concurseiro, tem que descansar, né? E amanhã, acorde, você que está em hotel, vá tomar o café, tome um café reforçado, coma bastante frutas, tá? Coma bastantes frutas e tome suco, iogurte, pão, coma pão, tá? Faça um café bem reforçado, porque a prova, por mais que ela não é tão extensa, lembre que você terá duas questões discursivas para fazer, né? Então é importante que você esteja aí com a mente sã e com o corpo são também, né? Então vamos aí discutir alguns pontos muito importantes de direito eleitoral que poderão vir a ser matéria de prova amanhã, né? Então a primeira informação que eu trago para vocês aqui que nós vamos discutir são conceitos iniciais do direito eleitoral. É importante que a gente saiba que o direito eleitoral, meus amigos, é um ramo do direito público. Então a gente não pode confundir aí direito eleitoral com o ramo do direito privado. O que será direito privado, né? Será o partido político. Já o direito eleitoral é um ramo do direito público. Então, veja só o conceito que nós temos de direito eleitoral que você deverá levar para essa prova, né? Esse ramo do direito eleitoral, então, é do direito público, vai envolver questões atinentes ao próprio Estado, constituído por normas e princípios. Organiza e disciplina o processo eleitoral em todas as suas fases, né? Então, a primeira informação importante que nós temos é que o direito eleitoral é um ramo do direito público. Ponto. Ok? A quem cabe legislar sobre direito eleitoral? Se você pega a Constituição Federal e abre a Constituição no artigo 22, inciso 1º, você verá que a competência de legislar sobre direito eleitoral, ela é privativa da União. Gravou? Competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral. Além disso, algumas informações importantes que nós temos a respeito das fontes do direito eleitoral. De onde surge esse direito eleitoral? Nós temos as fontes que são chamadas de diretas e as fontes que são chamadas de indiretas. E a respeito dessas fontes, o que vocês precisam gravar, meus amigos, é justamente sobre as resoluções. Em 2011, teve uma questão da Pontua, em que considerou as resoluções como uma fonte indireta. Porém, desde então, várias questões que foram surgindo, principalmente Fundação Carlos Chagas, considera as resoluções como fontes diretas. E é esse entendimento recente que você deverá levar para a prova, que as resoluções do TSE são fontes diretas do direito eleitoral. Tudo bem? Sem nenhum problema por enquanto? Então, nós vimos como direito eleitoral um ramo do direito público, a competência privativa da União para legislar sobre esse direito eleitoral. Vimos que as resoluções são também fontes diretas, né? E nós temos aí uma diferença importante que a gente precisa saber entre sufrágio, escrutínio e voto. Basicamente, o sufrágio é um direito público subjetivo, que se manifestará através do exercício do voto.
Então lembra que o voto é o exercício do sufrágio. Enquanto nós temos o escrutínio, e o escrutínio é a forma, como se dará a manifestação desse voto nesse processo. Ok? Então, sufrágio como direito público subjetivo, escrutínio. Vamos para o voto primeiro. O voto como o exercício desse sufrágio e o escrutínio como a forma, a manifestação desse exercício. Tá certo? Temos também a democracia. Democracia, o que seria democracia? Então, nós vimos que democracia é um regime de governo. Um regime de governo em que o próprio povo participa e manifesta sua vontade, escolhendo representantes para representá-los durante um certo período de tempo. Então, essa manifestação do povo, ela se dará ou de forma direta ou de forma indireta. Diretamente, esse exercício de manifestação democrática, ela poderá ser feita por plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Lembram disso? Falamos nas nossas aulas, discutimos em vários vídeos a respeito dessas questões. Lembrem-se que o plebiscito é uma consulta que é feita prévia à população, porém essa consulta ela é feita antes da edição do ato legislativo. No entanto, quando nós falamos em referendo, o referendo é a consulta feita ao povo após a edição do ato legislativo. Já a iniciativa popular, o maior exemplo que nós temos, concurseiros TRE Minas, é justamente a lei da ficha limpa, onde é uma iniciativa do povo na criação de determinado instrumento legal. Lembram-se disso? Muito bem. Dessas três formas, o que nós precisamos nos atentar muito aí, meus amigos, é justamente a iniciativa popular. A iniciativa popular, como manifestação do povo, né, nessa criação de determinada lei, é o que nós precisamos aí nos atentar para este momento, principalmente nos seus requisitos. Cidadania. Quando nós falamos em cidadania, lembre-se que há uma diferença fundamental entre ser cidadão e ser nacional. Quando você nasce no Brasil, nós temos o critério do ius solis, que é o critério territorial de nascimento no próprio território, e aceita-se também ius sanguinis, que é o critério sanguíneo. Desta maneira, meus amigos, quando você nasce no Brasil, nós temos aí, nós vamos te intitular como nacional. Mas eu não posso dizer que esse nacional já é um cidadão. Tem até uma frase perfeita. Todo cidadão é um nacional, mas nem todo nacional é um cidadão. Uma pessoa de 10 anos de idade é um cidadão? Não, mas é um nacional. Por que não é um cidadão? Porque a cidadania está relacionada com a aquisição desses direitos políticos, que se dará principalmente no alistamento eleitoral. No momento que se alista eleitoralmente, adquire-se, portanto, um título de eleitor que vai conferir a esse nacional o caráter de cidadão. Então, gravem essa diferença fundamental entre nacional, nacionalidade e cidadania. Tudo bem? Sobre esses conceitos iniciais, deixa eu recordar se existe alguma outra informação importante. Ah, sim. Sobre as medidas provisórias. Medida provisória, gravem, não poderá editar matéria a respeito de direito eleitoral, direitos políticos e direito partidário. Ok? Então, medida provisória não aí vai dispor sobre matérias a respeito desses dispositivos. Direitos políticos, direitos partidários e direitos claro, direito eleitoral. Combinados? Sobre conceito inicial, não tenho mais informações para tratar para vocês, né? Vamos agora abordar sobre a nacionalidade. Nós já entendemos que a nacionalidade é um caráter desde o nascimento, né? Ele poderá ser desde o nascimento ou um caráter que nós chamamos de originário, ou temos a nacionalidade que é secundária,
que se dará através da chamada naturalização, né? Deixa eu só voltar aqui, pessoal, que tem uma informação que eu não passei, né? Nós pulamos sem atentar. Tem dos princípios do direito eleitoral, que é mais recorrente em prova e despenca mesmo, é o princípio da anualidade eleitoral, né? Que diz que toda lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data de sua publicação. Então nós temos aí a vigência desta lei. Porém, a sua eficácia, ela somente ocorrerá até depois de um ano da data de sua vigência. Entenderam? Então, nós temos aí a diferença entre vigência e a diferença entre eficácia. Vigência, essa lei entra em vigor, sim, na data da publicação. Mas a eficácia somente um ano após a data da sua vigência. Sobre o princípio da anualidade eleitoral, tenho certeza que você já fez aí inúmeros exercícios, né? E já está careca de saber essas informações. Vamos aí, então, sobre a nacionalidade. Nós conferimos a diferença entre ser nacional, originário e naturalizado. No Brasil, será brasileiro nato os que nascem na República Federativa do Brasil. Então, nós temos aqui o critério ius solis, que é o critério territorial, mesmo que os pais sejam estrangeiros. Mas, para isso, nenhum deles não estejam a serviço do seu próprio país, né? Para que seja, então, um brasileiro nato, pode ser de pais estrangeiros, nascidos no território brasileiro, desde que nenhum deles esteja a serviço do país. E também será nato aqueles que nascem no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Nós temos uma mistura aqui de ius sanguinis, porque veja, quando eu falo pai brasileiro ou mãe brasileira, já sabemos que temos o critério sanguíneo aí, mas a serviço do Brasil, porque é importante que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Ainda será brasileiro nato os que nascem no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, guarda aí, então, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que eles sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, nós temos o critério sanguíneo mais registro, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Fiz uma confusão na cabeça? Veja. Se nós separamos esse dispositivo na primeira parte, nós temos o critério ius sanguinis mais o registro em repartição brasileira. Já na segunda hipótese, na segunda parte, nós teremos o critério sanguíneo, ius sanguinis, mais uma residência no Brasil e mais a opção confirmativa. Ok? Professor, e os brasileiros naturalizados? Mais simples ainda. Será brasileiro naturalizado ou naturalização secundária ou naturalização derivada, né? Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa. E vem aqui comigo. Não são pessoas que falam língua portuguesa, e sim originários de países de língua portuguesa. Então não é só Brasil e Portugal, temos inúmeros outros países que falam língua portuguesa, desde que estejam em residência no Brasil por um ano ininterrupto, um ano, claro, sem interrupção, sem quebra de vínculo e idoneidade moral. Então, os países de língua portuguesa, um ano mais idoneidade moral. Para os outros estrangeiros, exige-se o quê? Não é um ano. 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, e isso não é feito automático. Cuidado, pode ser questão de prova. Aquisição da nacionalidade secundária para estrangeiros não é automática. Olha, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Ok? Portugueses. Aos portugueses com residência permanente no país, permanente no país, se e somente se, nós temos aqui uma condicional, se bicondicional, né? Se e somente se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes
próprios, intrínsecos ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Ah, professor, mas quais casos? Vamos lembrar. Brasileiro nato só pode ser presidente da República, presidente e vice-presidente da República. Nós temos ministro de Supremo Tribunal Federal, presidente do STF, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Lembram? São cargos privativos de brasileiros natos, ok? E quando se perderá essa nacionalidade? Né? Então nós temos aí duas hipóteses. A primeira delas, se tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva, então anote aí, atividade nociva ao interesse nacional. Ou se esse cidadão, esse indivíduo adquira outra nacionalidade, exceto em quais situações? Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, então a lei estrangeira reconhece essa nacionalidade originária brasileira, ou por imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território. Então está impondo, é claro que nós não vamos cancelar essa nacionalidade, estamos percebendo que está sendo uma imposição, né? Fere aí os direitos. Bom, vamos agora passar para outro assunto, né? Vamos falar sobre cálculo de deputados estaduais. Eu vou dar uma dica para vocês. Se tiver alguma questãozinha nesse estilo, ó, vai colocar para você o estado de Minas, número de deputados do estado de Minas, e vai te perguntar quantos deputados estaduais tem. Vamos esquecer Minas, colocar um outro deputado. Como se dará esse cálculo? Então veja só. Aqui eu fiz uma releitura do artigo 27 da Constituição. Para os estados até 12 deputados federais, você multiplica por 3. Então, até 12, gravou aí, até 12 deputados federais, apareceu o número para você, basta multiplicar esse número por 3. Para os estados acima de 12, você vai fazer o quê? Soma 24. Então, se o estado tem 30 deputados federais, quantos deputados estaduais tem? 30 mais 24, 54. Não precisa confundir sua cabeça com aquela bagunça que o legislador originário fez na Constituição. Tem mais de 12, basta somar 24. Tem menos de 12, multiplica por 3. Resultado, mais uma questãozinha certa para você. Tá? Vamos à composição dos órgãos da Justiça, mas antes vamos fazer aí um breve resumo, né, sobre a composição da Justiça Eleitoral. Nós precisamos entender que a Justiça Eleitoral é um ramo da Justiça especializada, né? Assim como a Justiça do Trabalho, assim como a Justiça Militar. Então, é um ramo da Justiça especializada. Então, além disso, a Justiça Eleitoral ela será composta por 4 órgãos. Quais são eles? O Tribunal Superior Eleitoral, que é o primeiro. Esse TSE, ele vai ser um órgão colegiado, porque ele é formado por no mínimo 7 membros, né? Então, órgão colegiado, formado por no mínimo 7 membros. Esses membros teremos 3 juízes oriundos do STF, 2 juízes oriundos do STJ e 2 advogados. Esses advogados são indicados pelo STF, porém nomeados pelo presidente da República. Vem aqui. 2 advogados que pertencem ao TSE são indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. O TSE, além de ser um órgão colegiado, é um órgão permanente. Então, órgão colegiado, órgão permanente, pois a sua existência ela se dará antes, durante e depois eleições. Ok? Sobre o TSE, deixa eu ver se tem alguma informação importante. Vamos lá. Não, sobre o Tribunal Superior Eleitoral, acho que é isso que nós precisamos nos atentar. Sobre competência, vamos só lembrar uma das principais competências do TSE. Bom, o TSE ele mesmo elabora seu próprio regimento interno, né? Quando houver conflito entre jurisdição de um estado contra outro estado, estados diferentes, né? Quem resolve é o próprio TSE, né?
O TSE, ele é responsável pela diplomação de presidente e vice-presidente da República, né? Acredito que competência você já decorou, né? Competência dos tribunais regionais eleitorais. Lembra? Voltando aqui, no TSE, como é o órgão máximo da Justiça Eleitoral, a sua sede é na capital federal, Brasília, né? E exerce jurisdição em todo o país. Já os tribunais regionais eleitorais serão órgãos estaduais, nós teremos um tribunal regional eleitoral para cada estado. A sede é na capital dos estados, né? Então, para Minas, a sede é em Belo Horizonte, né? Onde estamos, onde estou aqui hoje e a maioria de vocês já estão, espero. E os tribunais regionais eleitorais são órgãos colegiados também. Além de serem órgãos colegiados, são órgãos permanentes, né? Composição, nós temos 2 juízes dentre desembargadores do Tribunal de Justiça, então nós temos aí 2 juízes de segunda instância, temos 2 juízes dentre juízes de direito do Tribunal de Justiça, já em primeira instância, temos um juiz do Tribunal Regional Federal, e se não houver um juiz federal, e 2 advogados. Cuidado, esses 2 advogados, eles são nomeados também pelo presidente da República, mas diferente do TSE, que a indicação é feita pelo STF, nos TREs a indicação é feita pelo próprio Tribunal de Justiça, ok? Mas a nomeação também é do presidente da República. Sobre os TREs, deixa eu ver se tem mais alguma informação importante. Sim, então os TREs ele tem competência sobre as eleições gerais, e quando nós falamos em eleições gerais, estamos envolvendo governador e vice, senadores, deputados federais, deputados estaduais, né? Então é responsável também pela diplomação desses eleitos, pelo direito de resposta desses candidatos que nós estamos falando, né? Mandato. O mandato dos membros dos TREs são de 2 anos, podendo ser reconduzido por mais um biênio, porém nunca mais que 2 biênios consecutivos. Então eles podem ficar quantos anos? 4. Não podem ser 6 anos consecutivos. Isso nós estamos falando de consecutividade, tá? Anos após anos. Perfeito. Sobre as juntas eleitorais, né? Nós temos um órgão aí. A diferença é que as juntas elas vão existir somente no período pré-eleitoral, pré-eleições, porque ela é formada até 60 dias antes das eleições e ela é dissolvida logo após, né? Essas juntas eleitorais então são órgãos colegiados, mas órgãos temporários, formada pelo presidente, que será um juiz de direito, então na verdade é o presidente desta junta, não do tribunal como está aqui, desculpa. Então o presidente desta junta, mais 2 cidadãos ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Então a junta ela sempre vai ter composição ímpar. Um juiz de direito mais 2 cidadãos, 3. Ou um juiz de direito mais 4 cidadãos, 5 seria a composição desta junta eleitoral, né? Sobre a composição das juntas, vamos para mais algumas informações especiais. A composição, como nós já falamos, né? 3 ou 5 integrantes, a formação 60 dias antes das eleições. A função principal da junta, quem fez o trabalho de discursivas, teve uma questão sobre junta eleitoral. A função principal é a apuração de eleições, né? Mas também faz diplomação de cargos municipais, prefeito, vice, vereadores. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral é que designa a sede desta junta eleitoral, né? E, normalmente, nós teremos uma junta eleitoral por zona eleitoral, tá certo? Vamos lá, então. Isso daqui para o mundo, que, assim, gente, tem que prestar atenção. Nós temos aqui a competência para julgar crimes eleitorais. Como o Código Eleitoral é de 65, ele está desatualizado, né? Muitos artigos revogados, desatualizados, e sobre a competência para julgar crimes eleitorais é que nós precisamos nos alertar. Por quê? Caberá ao Supremo Tribunal Federal, para crimes eleitorais ou crimes comuns, tanto faz, julgar os membros do TSE. Quando eu falo membros, são um daqueles 7 membros que nós vimos na composição. Caberá ao STJ julgar crimes eleitorais e crimes comuns dos membros dos tribunais regionais eleitorais. E aqui nós temos uma diferença.
Se são juízes eleitorais de primeira instância, caberá ao Tribunal Regional Eleitoral, e isso tratando de crime eleitoral. Se for crime comum, caberá ao Tribunal de Justiça do Estado julgar esses membros. Então, se for crime eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral julga esses juízes eleitorais de primeira instância. Se for crime comum, o próprio Tribunal de Justiça. Tá certo? Vamos agora passar um pouquinho para a resolução 21.538. Antes disso, deixa eu verificar se tem alguma informação importante. Ministério Público é órgão da Justiça Eleitoral? Não. Isso aí, por mais que caia, já está batido, né, gente? Nós precisamos entender que não. Ministério Público não é órgão da Justiça Eleitoral. Perfeito. Eu acho que nós demos uma passada aí de tudo, né? Vamos lá, agora a resolução 21.538. Quando eu falo de resolução 21.538, nós vamos abordar aqui um pouquinho sobre o alistamento eleitoral, sobre a transferência, a revisão e a segunda via. Se pedir o código do requerimento de alistamento eleitoral, vocês precisam lembrar que para alistamento, o código é 1. Lembra, é a primeira ação que o indivíduo vai fazer para se tornar cidadão, né? Então, alistamento eleitoral, código 1. Transferência, trans, né? Olha a sonoridade, 3. Revisão, lembra do Vzinho, número romano 5. E segunda via, 7. Né? Então, acho que com esse macete você jamais vai esquecer quais são os códigos do requerimento de alistamento eleitoral. Sobre o alistamento, a Constituição Federal ela informa para a gente que o alistamento ele vai ser obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Será facultativo para os analfabetos maiores de 70 anos e maiores de 16 e menores de 18 anos. E tem os vedados, né, que são os conscritos, aqueles brasileiros, do sexo masculino, entre 17 e 18 anos, obrigados ao alistamento militar, e os estrangeiros. Né? Então, alistamento eleitoral e voto obrigatório, facultativo e conscritos estrangeiros são vedados. Transferência. Olha só, quando eu falo em transferência e revisão, são conceitos que são muito próximos. Mas a transferência, sempre que um indivíduo, que agora já é um cidadão, ele desejar alterar o seu próprio domicílio eleitoral, mas essa alteração se dará para um outro município. Então, se for alteração de domicílio de um município para outro, o código que nós iremos utilizar é a transferência, código de número 3. Né? Então, dentro dessa transferência, lá na resolução, a gente tem que, sempre que esse eleitor desejar alterar seu domicílio e for encontrado em seu nome número de inscrição em qualquer município ou zona, unidade da federação ou país, em conjunto ou não com eventual retificação de dados. Então, em conjunto com a transferência, poderá se dar a retificação de dados, correção de dados. Mas esse número de título ele não altera. O que altera é a unidade de federação, né? Talvez, né, pessoal? Porque se for municípios do mesmo estado, não altera a unidade de federação. E se for município de outro para outros estados, nós temos essa alteração, né? As vedações para transferência. Então, se o cidadão estiver aí envolvido em situação de perda, suspensão de direitos políticos, ou por decisão de autoridade judiciária, envolvimento em coincidência, suspensão ou cancelamento de título, não é permitido fazer a transferência. Né? Esse aqui não é tão importante. Quais são os requisitos para transferência de título? Então, olha, primeiro, esse eleitor tem que fazer a requisição até 151 dias antes das eleições. E é vedado dentro dos 150 dias anteriores. Né? Então, até 151 dias, permitido, vedado dentro dos 150 dias anteriores às eleições. Além disso, tem que ter pelo menos um ano, tanto da última transferência, se ele já fez uma transferência, ou do alistamento eleitoral. Então, tem que ter um interregno, né? Um intervalo de um ano da última transferência ou do alistamento.
residência mínima de 3 meses no novo domicílio e prova de quitação com a Justiça. O transcurso de 1 ano do alistamento ou da transferência e a residência mínima de 3 meses no novo domicílio não será necessário em caso de que remoção a pedido da administração pública de servidor público, civil, militar, autárquico ou também membro de sua família. Então, esse requisito 2 e requisito 3 não é obrigado aí, né, a ser seguido, né, para esses, não se aplica a esse servidor removido, tá? O despacho de requerimento, tanto para alistamento quanto para transferência, vai se dar da mesma forma, né? Se o pedido for deferido, olha só, deferido o pedido de transferência ou alistamento, os delegados de partido políticos poderão entrar com recurso em 10 dias. Deferimento, 10 dias. Se for indeferido, o eleitor poderá entrar com recurso em 5 dias. Sobre revisão, a diferença entre a transferência e a revisão é que na revisão nós teremos aí uma operação que vai principalmente visar a correção de dados, né? Mas além disso, essa revisão ela poderá ser feita para alterar local de votação, ou seja, sessão eleitoral. Se o eleitor ele for mudar de domicílio dentro do mesmo município, nós teremos aí também a hipótese de revisão. Então, a alteração de domicílio dentro do mesmo município é uma possibilidade, né? Então, além disso, pode ser utilizada para regularização de inscrição do eleitor quando estiver cancelada, ok? Quais são os dados que podem ser alterados nesta retificação de dados? Nome, data de nascimento, nome dos pais, grau de instrução, estado civil, número de identidade, CPF. Né? São alguns dados que podem ser alterados. Ficou clara a diferença entre transferência e revisão? Então, ótimo. Aqui eu não coloquei o título, mas nós vamos falar sobre a segunda via. A segunda via, o código é o 7, e ela poderá ser utilizada em quais situações? Perda, extravio, inutilização ou dilaceração. São essas 4 hipóteses. Perda, extravio, inutilização e dilaceração. Essa requisição deverá ser feita pessoalmente ao juiz do seu domicílio. Se tiver fora, pode requerer segunda via para o juiz da zona em que se encontra. Aí você vai decidir junto com esse juiz. Você pega nessa nova zona ou na originária, né? Então, o eleitor pode escolher onde quer recolher esse título. Agora vamos imaginar, você perdeu ou extraviou o título. Tem como você aí levar a primeira via do título para falar, eu quero trocar esse título que eu perdi? Não tem jeito, porque ele está perdido, ele está extraviado. Então, somente nas hipóteses de inutilização ou dilaceração, você leva o título eleitoral da forma que ele estiver para solicitar uma segunda via. Quando for perda ou extravio, como que você prova? Abrindo um boletim de ocorrência, tá? Alteração de dados. No pedido de segunda via, nenhum dado do eleitor será modificado, inclusive local de votação e sessão eleitoral. Os dados são modificados em qual situação? Lá na hipótese de revisão, tá bom? O prazo, se for em ano eleitoral, pode solicitar a segunda via até 10 dias antes das eleições. Em ano não eleitoral, essa solicitação irá ocorrer a qualquer momento. Então, segunda via em ano eleitoral até 10 dias. Ano não eleitoral será feita a qualquer momento. Corregedoria Regional. Esse pedido de segunda via será encaminhado ao juiz do domicílio do eleitor por meio da Corregedoria Regional, tá? Então, esse é o papel que a Corregedoria Regional exerce durante esse período. Vamos aí à revisão do eleitorado, que é divergente de revisão, né? Então, primeiro, eu tenho que entender que a revisão do eleitorado é um procedimento administrativo, visando o quê? Sanar, resolver ou impedir fraudes no cadastro de eleitores. Essa revisão ela poderá ocorrer ou de ofício, ou seja, pelo próprio órgão responsável, ou provocada por denúncia fundamentada de fraude.
A regra é que não há revisão do eleitorado em ano eleitoral, mas o TSE pode autorizar excepcionalmente essa revisão do eleitorado, tá? Então veja, o Tribunal Regional Eleitoral, ao receber denúncia fundamentada de fraude no alistamento eleitoral, poderá determinar a realização de correção na zona ou município objeto de denúncia. Então, primeiro, houve uma denúncia, eu vou exercer o que chamo de correição em uma zona. Eu vou investigar, né, esse processo nesta zona. No entanto, se for comprovado, eu comunico, comprovado esta fraude, eu vou realizar a revisão. Quem vai realizar? O próprio Tribunal Regional Eleitoral, né? Então, fraude comprometedora ordena a revisão, comunicando essa decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo que não haja denúncia alguma de fraude, pode ocorrer de o TSE de ofício determinar a revisão ou correição nas zonas eleitorais. Tá? Quais são as hipóteses? Para que o TSE atue de ofício, é importante ser obedecido cumulativamente, ao mesmo tempo, alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Quais são essas hipóteses? Se o total de transferências eleitorais do ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior. Então, se este ano houver aí 10% a mais de transferências do ano anterior, já é um primeiro requisito atendido. Segundo, o eleitorado é superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada de idade superior a 70 anos do território daquele município. Atendido esse requisito, já tem mais um, falta mais um. Eleitorado é superior a 65% da população projetada para aquele ano pelo IBGE. Se atendido esses três requisitos, aí sim nós temos uma hipótese de exercício da revisão do eleitorado pelo TSE, né? Autorizando essa decisão. Sobre eleições, vamos falar um pouquinho sobre eleições. Nós sabemos que, agora indo lá para a lei das eleições, né? Nós sabemos que as eleições elas poderão ocorrer primeiro turno no primeiro domingo de outubro e se houver segundo turno no último domingo de outubro. Simultaneamente ocorrerão quais eleições? Nós teremos, por exemplo, 2014 nós tivemos presidente, vice, governador, senador e os deputados. Em 2016 nós teremos os cargos, as chamadas eleições municipais. Essas eleições municipais serão prefeito, vice-prefeito e vereador. Ok? Então, essas são as eleições simultâneas. Veja só, quais são os requisitos para ter segundo turno? Se eu tenho 4 candidatos no primeiro turno, para que eles vençam, para que não haja segundo turno, um candidato tem que ter a maioria absoluta dos votos. E dentro dessa maioria absoluta, não vai entrar nem votos brancos e nem os votos nulos. Entenderam? Então, maioria absoluta. Mas se nenhum desses candidatos atingir essa maioria absoluta, eu pegarei os 2 mais votados e jogo eles para o segundo turno. Entenderam? Suponhamos que eu tenho, por exemplo, desses 4, um primeiro que tenha 100 mil votos. 2 estão empatados com 60 mil votos. Eu não posso levar esses 3. Tenho que decidir entre esses 2 empatados um. Como que nós desempatamos? Pelo mais idoso. Ok? Então, primeiro critério, o que teve mais votos dos remanescentes. Segundo critério, a questão da idade. Né? Então, isso aqui que nós acabamos de explicar para vocês. Só que o segundo turno, José e Maria, não é para tudo, não é para todos. Né? Somente os municípios com mais de 200 mil eleitores é que terão segundo turno nas eleições. Entenderam? Somente os municípios com mais de 200 mil eleitores terão segundo turno. Então, eleições para prefeito nós já falamos, né? Então, olha só, para presidente ganhou e importa, claro, o vice.
ganha também junto, assim como o governador, assim como o prefeito. Então, somente nos municípios com mais de 200 mil eleitores é que nós teremos segundo turno, né? Veja, participação de partidos. Sobre os partidos políticos, vejam que o partido político é uma pessoa jurídica do direito privado. Esse partido político, para que ele possa participar do pleito, ele precisa existir. Como que ele existe? Primeiro, nós temos aí, veja, a criação de um partido político importa o registro, né, desse partido. Primeiro, a criação desse partido importa que ele vá a um cartório de pessoas jurídicas, cartório civil de pessoas jurídicas do Distrito Federal e se registre para que ele possa adquirir a personalidade jurídica. Adquirida a personalidade jurídica, ele vai registrar o estatuto no TSE. Feito isso, está autorizada a participação nas eleições. Então, poderá participar de eleições o partido que, até um ano antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no TSE, conforme disposto em lei, e tenha até a data da convenção órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto. Ok? Então, primeiro, aquisição da personalidade jurídica, depois, registro no TSE. Então, sobre partido político, não se esqueçam, pessoa jurídica de direito privado. Primeiro, nós temos a aquisição, então, do o registro no cartório de pessoa jurídica, né? Depois disso, nós teremos também o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Quero ver se eu passo mais algumas informações para vocês sobre a questão da filiação partidária. A filiação partidária, ela é importante, né? Porque somente, aí nós estamos voltando lá nos critérios de elegibilidade. Lembram-se disso? Quando eu falo de elegibilidade, para que um eleitor ele possa se tornar um candidato, é importante inicialmente que ele se filie a um partido político. E essa filiação ela tem que ser no mínimo um ano antes das eleições, né? Mas, professor, partido político pode aumentar esse prazo de um ano? E aí? Nós observamos que pode, mas depois nós vamos, em outras oportunidades, vamos estudar que isso está sendo entendido como inconstitucional, mas não vem ao caso. Pode alterar o prazo de um ano para mais? Pode ser prazos superiores. Só que essa alteração de prazo de filiação não pode ser feita no estatuto em ano eleitoral, tá? O que não pode ter é prazo de filiação inferior, exceto para membro de Tribunal de Contas, Ministério Público, né? Não poderemos ter prazos aí inferiores, que são 6 meses, ok? Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias. Então, quando eu falo de eleição proporcional, eu estou falando de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, né? Para esses cargos, pode-se votar tanto no candidato, no número do candidato, ou também é autorizado o voto na legenda do partido. Então, nas eleições proporcionais, são autorizados esses dois modelos, essas duas espécies de votos, né? Lá na Constituição, no artigo 1º, diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. O que eu quero resgatar daqui é o seguinte: República Federativa é a forma de Estado, né? Forma de Estado-federação. Estado democrático é o regime de governo, né? O regime democrático. O que eu quero discutir é o pluralismo político. Não confundam pluralismo político com pluripartidarismo. Pluripartidarismo, vários partidos. Pluralismo político, várias ideias, né? Vários sentimentos diferentes de determinado assunto. E isso é respeitado e é um dos fundamentos da nossa República, né? Então, sobre a criação de partidos, já comentei. Então, vamos aqui só passar um pouquinho. Aqui. O que nós temos na criação de um partido? Primeiro, a aquisição de personalidade jurídica e depois o registro no Tribunal Superior Eleitoral.
É dessa forma que se dá o registro do partido político. Ah, uma outra coisa importante, né? Vedação. É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar e adotar uniforme para seus membros. Tem certeza absoluta que vai ter uma questão sobre isso. Está escrito no gibi. Gente, então é vedado a partido ministrar instrução militar ou paramilitar e adotar uniforme para os seus membros. Sobre os slides, eu consegui terminar. Só que tem uma outra informação que eu quero trazer para vocês sobre elegibilidade, né? Então, nós vimos em nossos encontros, nossas aulas, a diferença entre capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva, não foi? Quando eu falo de capacidade eleitoral ativa, o que eu estou falando, gente? Capacidade eleitoral ativa é o direito de votar. Já a capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado. E para ser votado, é importante que atinja alguns requisitos. Quais são esses requisitos? São chamados critérios de elegibilidade. Então, nós temos o primeiro, nacionalidade brasileira, né? Claro que vai ter alguns cargos que é brasileiro nato, mas pode ser nato naturalizado, a maioria deles, né? Domicílio eleitoral na circunscrição, prazo mínimo de 1 ano. Filiação partidária, também 1 ano mínimo. Pleno gozo dos direitos políticos, né? Idade mínima, vamos lá. 35 anos presidente, vice e senador. 30 anos governador e vice. 21 anos para deputados e prefeito, 18 anos vereador. Aí tem aquela famosa informação. A idade mínima constitucionalmente estabelecida como critério de elegibilidade se confirmará, se dará no ato da posse. Marca, questão de prova. Tá? Então, a idade mínima constitucionalmente estabelecida será marcada como critério e definida, né? Avaliada no ato da posse. Deixa eu ver mais alguma informação aqui, gente, sobre elegibilidade, porque que eu não me recordo, não tinha colocado nos slides para vocês. Deixa eu aproveitar e verificar outras informações, né? Bom, então nós falamos sobre o domicílio eleitoral na circunscrição 1 ano. Lembra, isso é importante, o domicílio eleitoral ele diverge do domicílio civil, o domicílio eleitoral é mais amplo, né? Vínculos sociais, vínculos políticos, vínculos profissionais entram em questão. Sobre inelegibilidade, nós temos aí alguns critérios que vai impedir determinado candidato, né, de pleitear aí o pleito, né, de pleitear o pleito foi ótimo, né? Quem está vedado, né? Nós temos os inalistáveis e temos também os estrangeiros, né? Estrangeiro aí não pode, claro, obviamente, se candidatar, né? É somente brasileiros, natos ou naturalizados. Quando eu falo de analfabeto, para a Justiça Eleitoral, ela entende analfabeto, mesmo que ele saiba escrever o nome, ele já é considerado alfabetizado para a Justiça Eleitoral. Discordo, acredito que você também discorda, né? Temos vários problemas com isso, mas é o que a lei entende, tá? Então, olha só, vou ler para vocês um trecho muito importante. A jurisprudência tem admitido as seguintes premissas para se considerar inelegível um candidato em razão de hipóteses de analfabetismo. Não demonstre habilidades mínimas, leitura e escrita. Então, esse o TSE decidiu pelo recurso especial de 1996. Aquele que é incapaz de esboçar sinais gráficos compreensíveis, recurso especial de 92. Não mostra aptidão para leitura, recurso especial de 92 também. Não tenha êxito na prova que se submeteu, mesmo já tendo exercido a vereança. A Justiça Eleitoral está bem flexível com isso. Sabendo escrever o nome, ali já está passando, né? Outra informação. Além disso, nós teremos também uma vedação para a critério de inelegibilidade, né? Muito importante também, veja só. Eu vou ler para vocês, lá na Constituição Federal, nós temos dispositivos sobre o 2º grau, né? Olha só. São inelegíveis
no território de jurisdição do titular, cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau, muito bem, ou por adoção de presidente da República, de governador do estado, de prefeito. Então nós temos aí os chefes dos poderes executivos, que é importante salientar, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se ele já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Ok? Então temos essas exceções. Salvo se candidato a. Salvo se ele já for titular de mandato eletivo ou ele está pleiteando uma reeleição. Sobre reeleição, não se esqueçam que os chefes dos poderes executivos somente podem se reeleger para mais um período subsequente. Mas isso não significa que eles, por exemplo, se cai uma questão assim. Letra A. Chefes dos poderes executivos somente podem exercer o cargo por 8 anos. Verdadeiro ou falso? Falso. Eles podem exercer por vários anos, não sendo consecutivos. Né? Então isso é importante, já caiu em prova sobre isso. Né? Outra informação que eu estava esquecendo. Dos militares. Os militares que têm menos de 10 anos de serviço, né? Então, militar elegível, né? Militar alistável, menos de 10 anos de serviço, ele será afastado, né? Então, nós temos o critério. Para militar com menos de 10 anos de serviço, deve se afastar da carreira, deixando de integrar o quadro das Forças Armadas. Professor, e se ele tem mais de 10 anos? Se ele tem mais de 10 anos, ele será agregado pela autoridade superior e, se ele for eleito, passará no ato da diplomação para a inatividade. Se não for eleito, continua no cargo normalmente, exercendo as atividades originais. Né? Bom, pessoal, acredito que é isso. Né? Trouxe para vocês aqui, não tudo, trouxe os principais pontos. Foram bastante tempo juntos, né? Aí eu tô com algumas pessoas desde outubro do ano passado, setembro do ano passado, se não me engano. Uma longa caminhada. Quero dizer para vocês que é o momento, agora é a hora. Não adianta mais você descabelar. Chegou o momento mesmo de fazer a prova. E que se for a sua hora, será a sua hora. Se não for, é o momento de você pegar os livros novamente, né? E estudar. Porque a sua hora, uma hora vai chegar. Né? O seu momento vai chegar. E se depender de mim, meus amigos, vai chegar sim. Quero aproveitar a oportunidade, antes de desejar uma boa prova para todos. No site do Concurseiro 24 Horas já está disponível o curso do TRE do Maranhão. Né? Um curso totalmente reformulado, fontes riquíssimas aí para vocês. Foi lançado também o curso de 1001 questões de direito eleitoral. Lançarei essa semana o curso de Direito Eleitoral para o TRE do Acre e lançarei também um preparatório de questões discursivas maravilhoso. Esse preparatório de questões discursivas de direito eleitoral, diferente do que eu já tinha feito, agora mais profissionalizado, né? Até porque foi a primeira vez que nós fizemos. Então agora nós vamos ter uma correção de redações por vídeo aulas, então cada aluno vai ter uma redação corrigida por vídeo, como nós estamos fazendo aqui. Então eu vou corrigir a redação com o aluno vai assistir obviamente depois, mas eu vou corrigir em vídeo. Né? Nós teremos uma folha padrão de resposta que era exigida pela banca, então vai ser um curso fantástico, depois vocês confiram o site. Boa prova para vocês, o que precisarem de mim estarei sempre aqui. Tchau, tchau, gente, até amanhã.